Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus. Mas afinal, isso é realmente possível? Para tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo o professor doutor Alexandre Neime Barbosa, que é chefe da infectologia da Unesp. Seja bem-vindo ao Conexão Legislativa, doutor. Olá, Amanda. É um prazer estar com vocês do Conexão Legislativa. Doutora, a grande preocupação da vez é a Covid-19, é o assunto do momento, que tem despertado a preocupação não só na saúde, mas nos mais variados aspectos. Hoje, as pessoas não pensam apenas no momento da infecção, mas também na possibilidade de contrair a doença mais de uma vez. Isso é possível? Qual é a probabilidade disso acontecer? Nessas últimas 2 semanas, nós tivemos os primeiros reportes científicos, as primeiras publicações em jornais científicos de casos comprovados de reinfecção. O que significa, então, reinfecção comprovada? Significa que um mesmo indivíduo, uma mesma pessoa, se contaminou com uma cepa, com uma versão do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, em um primeiro momento, por exemplo, no mês de março ou abril, e depois, num segundo momento, agosto e setembro, ele teve uma nova cepa, uma nova variedade do SARS-CoV-2, que por análise filogenética é diferente daquela primeira infecção. Então, para se comprovar cientificamente que a pessoa foi reinfectada, é necessário provar que o vírus da primeira situação, da primeira sintomatologia, é diferente, tem algumas características que a gente chama de filogenética, traduzindo para o público leigo, é como se tivesse uma cor de cabelo diferente, uma cor de olho diferente, tem algumas, então, características que diferenciam do primeiro vírus. Porque existem pacientes, existem pessoas que permanecem com algum tempo prolongado, 40, 50 dias ou às vezes até 2, 3 meses, com o mesmo vírus, aquele primeiro SARS-CoV-2 que causou o primeiro episódio. Então é preciso diferenciar um curso clínico prolongado, ou seja, uma doença, uma infecção prolongada que pode acontecer, que não é tão incomum assim, que é causado pela mesma variedade, pela mesma cepa do SARS-CoV-2, do que é reinfecção, que seria a pessoa que já foi exposta, mas acaba infectando um tipo diferente. Esses casos de reinfecção, é importante frisar que eles são raros na literatura, são apenas 7 ou 8 casos publicados que a gente tem conhecimento ao redor do mundo e que provavelmente eles não representam, não têm um grande peso em relação à manutenção da pandemia, pelo menos pelo que a gente sabe até agora. Essas variedades, essas características diferentes do primeiro vírus para o segundo não necessariamente significam mutações ou mais gravidade. Nós não sabemos ainda, não temos todas as respostas, o que significa a reinfecção. Mas até o presente momento, não parece ser o motivo principal pelo qual a pandemia Covid-19 continua com números altos, tanto com casos novos, como em relação ao número de óbitos. Doutor, o senhor citou essa questão de que não representa um risco, né? Porque as pessoas começam a ter esse receio de uma nova onda de infectados, de que os números voltem a subir, a se tornar alarmantes como antes. Então, isso não é possível, pelo menos até os estudos, o que os estudos mostram até o momento. Na verdade, é desconhecido. O que se pode dizer hoje assertivamente é que o número alto de casos novos e o número alto de óbitos não se deve à reinfecção, e sim à primeira infecção, ao contato que as pessoas ainda têm ao Covid original, ao SARS-CoV-2 pela primeira vez. Então, a reinfecção pode sim ser um problema no futuro, se a gente observar que as pessoas não conseguem guardar a imunidade, não conseguem resolver pela questão do sistema de defesa após a exposição pela primeira vez. O que significa isso? Em algumas infecções, principalmente aquelas doenças que a gente tem da infância, né? Cachumba, rubéola, sarampo, catapora,
quando você se expõe uma primeira vez, mesmo que você não tenha sido vacinado, e essas doenças têm curso benigno, você acaba ficando imune, você não pega mais. Nós não sabemos se esse é o modelo da Covid, e esses casos de reinfecção, apesar de raros, podem no futuro se mostrar um problema. Ou seja, será que a imunidade contra a Covid-19 ela é permanente ou ela é temporária? Quanto tempo dura essa imunidade? Ou seja, quanto tempo depois que eu tive Covid que eu posso ter um segundo caso de reinfecção? Ou se eu tenho Covid, eu vou ficar imune para o resto da vida e esses casos descritos de reinfecção são apenas casos isolados? Nós não temos as respostas para essas perguntas. Portanto, não é correto falar em passaporte de imunidade. Sabe aquela história que muita gente fala, não, porque se eu já tive Covid eu não vou mais pegar, eu vou fazer o teste da Covid para ver se eu já tenho anticorpo, se for positivo então eu já estou protegido. Isso não é uma certeza, nós não sabemos se a Covid se comporta dessa forma. Aparentemente, existe uma imunidade protetora, tanto por anticorpos quanto por células que a gente chama do sistema de defesa, da linha de defesa celular, resposta que a gente chama resposta celular T. Essas duas respostas combinadas, tanto de anticorpo quanto de linfócitos T, dá uma certa proteção durante algum tempo, mas nós não sabemos quanto tempo. 3 meses? 6 meses? 1 ano? Não existe essa resposta, até porque a Covid-19 tem pouco tempo de ciência, tem pouco tempo de pesquisa. O vírus foi descoberto no final de 2019. Então a gente não tem todas essas respostas e isso também tem influência direta na questão da vacina, né? Quanto tempo que a vacina vai proteger? Será que 1 dose, 2 doses são suficientes? Eu vou precisar tomar 1 vez por ano, a cada 6 meses? Ninguém sabe ainda tudo isso. Por pessoas que já tiveram Covid, devem continuar se protegendo, devem continuar seguindo aquelas regras de ouro, que é o uso das máscaras, o distanciamento social e a higiene frequente das mãos. Doutor, o senhor citou essa questão da vacina, né? Que é muito aguardada pelas pessoas e a gente até percebe que essa grande expectativa é também pelo retorno da rotina. Então, muita gente acredita que a partir do momento que a vacina passar a ser aplicada, as coisas voltam ao normal, a gente vai poder se livrar de utilizar máscara, vai poder voltar a se aglomerar. Então, eu gostaria que o senhor também falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse processo de descoberta, de pesquisas com relação à vacina e sobre o impacto que ela pode trazer para o nosso dia a dia a partir do momento que de fato ela for aplicada. A vacina é outro tópico completamente desconhecido. Hoje, nós estamos em meados de setembro, nós temos 9 candidatas à vacina que estão em fase 3, ou seja, na última fase de estudo. Nós não sabemos absolutamente nada sobre nenhuma delas em relação a qual é o fator de proteção, ou seja, quanto por cento ela é eficaz, quanto por cento ela protege, e não sabemos nada também a respeito de uma outra variável que é fundamental em relação aos efeitos colaterais, aos possíveis eventos adversos que essa vacina pode ter. Portanto, só depois que esses estudos terminarem é que nós vamos poder saber quantas dessas 9 vacinas, tomara que todas elas, né, todas as 9, ou o maior número possível, chegue disponível para a população. Mas isso não significa que nós vamos poder abrir mão dessas regras de ouro que eu acabei de citar, que é o uso das máscaras, o distanciamento social e também a questão da higiene das mãos, porque provavelmente nem todo mundo, após receber a vacina, vai ficar imunizado, vai ficar protegido. Provavelmente, até porque são vacinas de primeira geração, estão chegando agora, elas vão ter um fator de proteção que não é tão alto. Então, ao vacinar, por exemplo, 100 pessoas, 70%, 80% ficam protegidas somente. Para ser mais profundo nesse tópico, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, aceita como válido qualquer vacina que prove mais do que 50% de proteção. Porque é lógico, né? Nós estamos numa situação de emergência. Qualquer vacina que surja que consiga evitar 50% dos casos no mínimo já é um avanço, não que seja a situação mais ideal, mas já é alguma coisa. Então, provavelmente, nem todo mundo que for vacinado com essas vacinas que vão chegar agora vão estar protegidos. Vamos torcer para que esses resultados de fase 3 sejam o mais eficaz possível. Quanto mais próximos do 100%, melhor. E quanto menos efeito colateral.
E por tudo isso, por todo esse desconhecimento, é improvável que durante todo o final de 2020, provavelmente todo o correr de 2021, nós possamos abrir mão dessas regras de ouro, que é o uso de máscara, o distanciamento social e a higiene das mãos. Somente quando a gente tiver várias vacinas e o vírus deixar de circular de forma consistente, nós não tivermos mais casos novos e nem óbito durante algum tempo, é que nós vamos poder decretar o fim da pandemia. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde está projetando isso para o final de 2022, talvez 2023, e sim deixar de seguir essas regras. Mas, por enquanto, nós temos que nos adaptar. Charles Darwin já dizia, aquele organismo, aquele ser vivo que prevalece não é aquele mais forte, sim o que se adapta melhor, o mais inteligente. Nós temos que nos adaptar a essa nova realidade de circulação do SARS-CoV-2 e aprendendo com o tempo para poder nos proteger e poder também flexibilizar quando necessário, mas não baixar a guarda de forma a não usar essas regras de ouro e fazer com que, por exemplo, como está acontecendo em alguns países da Europa, principalmente Espanha e França, esteja havendo uma segunda onda de transmissão pelo mesmo vírus original, sem nenhuma mutação, inclusive com necessidade de enrijecimento das regras que já tinham sido flexibilizadas. Em alguns bairros de Madrid, por exemplo, está decretado lockdown durante o período noturno. Então, se as pessoas não se conscientizarem que nós temos que nos adaptar até que o vírus pare de circular, infelizmente nós vamos ter várias ondas, segundas, terceiras, quartas, quintas ondas. A vacina não é a panaceia, não vai resolver todos os problemas do dia para a noite. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse, né? O senhor citou essa questão das regras de ouro, né? Distanciamento, cuidado com a higiene, utilização de máscaras, mas às vezes as pessoas podem não entender por que a doença é tão contagiosa, né? Por que passa tão fácil de uma pessoa para outra? Gostaria que o senhor explicasse um pouco também sobre essa transmissibilidade da Covid-19. O principal mecanismo de transmissão da Covid-19, cerca de 80 a 90% dos casos, se dá por gotícula. Então, a gente chama de transmissão respiratória. Então, por exemplo, eu estou com Covid, eu estou com sintomas, estou tossindo, estou espirrando, estou com febre, estou com cansaço, ou mesmo posso estar assintomático, com sintomas leves, e ao falar, ao me comunicar, eu estou expelindo pequenas gotículas de água invisíveis, e essas gotículas vão chegar no rosto, principalmente no nariz, na boca e no olho da pessoa que estiver próxima. E essas gotículas, elas contêm células do meu epitélio nasal, do meu epitélio bucal, que estão infectadas pelo SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Então, através dessa gotícula, o vírus sai do meu epitélio e vai parar na mucosa nasal, ocular ou bucal da pessoa próxima, e aí começa o ciclo na próxima pessoa. Por isso que a máscara, principalmente se usada por ambas as pessoas, já é uma barreira de proteção. Se eu juntar a máscara com o distanciamento social, não tem transmissão. Se as duas pessoas estiverem usando máscara com distanciamento de 1,5 m, 2 metros, não tem como nenhuma gotícula chegar de uma pessoa infectada para outra que ainda não foi. Esse é o principal mecanismo de transmissão, 80 a 90% dos casos. O que pode acontecer também, que é um mecanismo secundário, cerca de 10 a 20%, é a transmissão por contato. Então, novamente, um exemplo, eu estou infectado, estou aqui falando, e aí sai uma gotícula, cai na mesa aqui na minha frente. É uma gotícula de água, né, uma gotícula de saliva, uma gotícula de secreção quando eu espirro ou quando eu tusso, e o vírus pode ficar viável, por exemplo, numa mesa de metal ou de fórmica, um material que não é absorvível, pode ficar até 4 dias ali. Então, o vírus fica ali, alguém que não foi infectado acaba pondo a mão nessa mesa e leva a mão no olho, no nariz ou na boca. Então, ela se contamina pelo contato. É uma forma menos comum, mas possível, que se evita como? Higienizando sempre as mãos, com álcool gel. Na verdade, o melhor mecanismo é com água e sabão mesmo, porque o sabão ele consegue destruir a camada do SARS-CoV-2, do vírus da Covid-19. Se não tiver disponível água, sabão, álcool gel resolve também. Se você não tiver nada disso, se eu não colocar, por exemplo, eu estou no transporte público, né? E estou sem álcool gel. Então eu coloco a mão no corrimão, coloco a mão em um monte de coisa, deixo a minha mão suja, não tem problema. A hora que eu estiver disponível, eu lavo.
É só não colocar a mão no olho, no nariz e na boca que não transmite. O vírus não vai entrar na pele da mão, por isso que não precisa usar luva, né? Então, é só tomar cuidado para, aliás, esse hábito é muito saudável, não colocar a mão no olho, no nariz ou na boca, porque não é só a Covid que se transmite assim. Por exemplo, conjuntivite se transmite dessa mesma forma, vários outros exemplos. Então, esses são os dois mecanismos principais. Existem outros mecanismos, tem um terceiro mecanismo que só acontece no hospital, que é a transmissão por aerosol. Então, tem alguns procedimentos médicos, hospitalares que a gente faz, a gente vai entubar o paciente ou nebulizar o paciente, fazer a aspiração de secreção, que essas gotículas, por conta da alta pressão do ar que está saindo da boca do paciente, podem fazer o que a gente chama de aerosol, que são micropartículas que ficam boiando no ar, mas isso é super raro e só acontece no ambiente hospitalar ou em situações muito peculiares, como por exemplo, vamos pensar numa aula de canto, né, uma aula de coral, um coral, todo mundo cantando, falando alto, jogando muita força, aí pode acontecer. Por isso que essas aulas são completamente não recomendadas, mesmo com o uso de máscara, né? Então são situações extremas, são situações mais, vamos dizer assim, peculiares que promovem a transmissão por aerosol. Mas o que pega mesmo realmente em relação à transmissão é a transmissão respiratória por gotícula, 80 a 90%, e a transmissão por contato de 10 a 20%. Doutor, o senhor citou essa questão do uso da máscara, né? Não é só usar a proteção facial, mas é usar da forma correta também, né? Porque não é difícil a gente encontrar gente na rua que tá com a máscara, mas não está cobrindo o nariz. Então, nesse caso, o equipamento acaba não surtindo o efeito, né? Sim, você citou um ponto essencial, Amanda. A máscara serve para cobrir as duas mucosas mais expostas, que é a mucosa do nariz e a mucosa da boca. O ideal mesmo, né, tanto é que a gente usa isso no hospital, é também usar óculos. Porque se você está falando com alguém sem... Porque nós médicos, enfermeiros, nós profissionais de saúde como um todo, temos que muitas vezes examinar o paciente, para examinar a garganta, para fazer o exame físico, ele está sem máscara. Então, ao eu examinar um paciente, eu tenho que usar óculos de proteção, porque as gotículas podem ir no meu olho, e uma máscara que cubra meu nariz e na boca. Mas vamos imaginar a população como um todo, né? Se todo mundo estiver usando máscara, o óculos de proteção não é necessário, mas obrigatoriamente as pessoas precisam estar com o nariz e com a boca cobertos, porque se eu estiver infectado, ao tossir, espirrar ou falar, eu vou estar jogando partículas. Mas se eu tiver de máscara, elas vão ficar presas na minha máscara e não vão contaminar a próxima pessoa, que aliás também vai estar de máscara, ainda que a máscara não esteja completamente presa no rosto, saia alguma gotícula, a outra pessoa está protegida. Por isso que se duas pessoas, uma contaminada e outra não, estiverem usando máscara e manter um distanciamento ainda de 1,5 m, 2 metros, fica impossível a transmissão. Então, é essa questão que a gente discutiu sobre adaptação. Isso não é tão difícil assim, temos que lembrar, é temporário, né? Quanto mais a gente se adaptar, se habituar a fazer isso, mais rápido vai cair o índice de transmissão, mais rápido a gente vai continuar, vai poder voltar ao normal de verdade, né? Passando dessa fase que nós estamos agora do novo normal. Doutor, a gente tem visto um grande esforço dos profissionais de saúde, não só em entender melhor sobre o vírus, sintomas, reações que as pessoas podem ter, mas também em ajudar em tratar os pacientes que acabam sendo infectados. Recentemente, muito tem se falado sobre o uso de corticoides nos casos graves de Covid-19. Então, gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que são esses medicamentos e qual é a ajuda, né, que eles podem proporcionar a essas pessoas que, infelizmente, acabam desenvolvendo uma forma mais grave da Covid-19. O tratamento da Covid-19 é alvo de intensa pesquisa científica desde que o vírus foi descoberto, lá no finalzinho de 2019. E a única droga, a única medicação que mostrou algum grau de eficácia com comprovação científica foi um corticoide, principalmente a dexametasona, em paciente grave, aquele paciente que está internado, principalmente aquele paciente que já está na UTI, que está entubado. Porque o corticoide é um potente anti-inflamatório, ele diminui uma série de mecanismos que vão levar à piora do padrão respiratório, mecanismos
inflamatórios, principalmente que vão diminuir a concentração de oxigênio no sangue. Então, pacientes intubados, eles recebem por 10 dias uma dose desse corticoide chamado dexametasona. E pacientes que estão em enfermaria também, com necessidade de alto fluxo de oxigênio, então esses também se beneficiam. Mas o paciente com COVID leve, aquele paciente que tem só sintomas de resfriado ou síndrome gripal, não tem benefício algum, muito pelo contrário. O corticoide nesses pacientes pode justamente fazer o efeito contrário, porque o corticoide, como a gente falou, é uma droga anti-inflamatória e que pode levar à imunossupressão. Então, em COVID leve, pode-se aumentar a viremia, aumentar a quantidade de vírus e propiciar. Então, o corticoide só tem lugar em paciente hospitalizado. Lembrando que nenhum outro tratamento, infelizmente, até agora, até a data de hoje, até setembro de 2020, mostrou ação com comprovação científica, com eficácia. Hidroxicloroquina ou cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, zinco, vitamina D, nada disso funciona contra a Covid-19. Infelizmente, nós estamos pesquisando vários fármacos, incluindo a própria hidroxicloroquina em pacientes leves, já que em paciente moderado e grave já ficou claro que não funciona, mas não há comprovação científica de que isso tenha benefício. E o uso inadvertido dessas medicações podem levar a dois problemas sérios. Primeiro, uma falsa sensação de segurança. Tem uma cidade, né, em Santa Catarina, que adotou, sem comprovação científica, o uso da ivermectina, e as pessoas, por falsa sensação de segurança, deixaram de usar máscara, deixaram de se distanciar, e acabou havendo, na verdade, uma explosão do número de casos. Então, veja que efeito colateral indireto grave. Fora os eventos adversos, os efeitos colaterais da própria medicação. Toda medicação, a gente tem que lembrar, tem os seus possíveis efeitos adversos e suas contraindicações em casos específicos. Doutor, o senhor citou a questão dos casos mais leves de Covid, né? Dessas pessoas que não devem tomar nenhum tipo de medicamento por conta própria. Gostaria que o senhor desse algumas dicas para quem está nos acompanhando e pode ter, por exemplo, um caso de Covid em casa. Como é que a gente pode cuidar desse paciente? A gente sabe que tem que evitar o contato, é um paciente que tem que ficar isolado. Gostaria que o senhor desse algumas dicas para quem está passando por esse momento, está com algum parente, algum amigo infectado e está cuidando dessa pessoa. Então, a primeira providência que se deve ter na suspeita da Covid-19 é a testagem. Nós temos que testar com o melhor exame possível, que é o PCR, RT-PCR, RNA COVID, que é o famoso exame do swab, do cotonete, todos os pacientes que têm os sintomas já na fase inicial. Então, o paciente começou a ter febre, dor no corpo, dor de garganta, tosse, espirro. Esse paciente deve procurar atendimento médico. Cada cidade se organizou de alguma forma para fazer o exame de padrão ouro, que é o RT-PCR, o swab, o exame do cotonete para a Covid-19. Em vindo positivo, está confirmada 100% de certeza a infecção. E esse paciente, então, ele deve manter isolamento das outras pessoas por um período, a contar do início dos sintomas, de 10 dias. Então, a pessoa transmite o vírus desde o primeiro dia de sintoma, não no dia do teste, obviamente, é do dia do sintoma, primeiro dia que ele começou a ter sintoma, até o 10º dia de doença. A partir do 11º, ele deixa de transmitir. Isso vale para casos de Covid leve. Para paciente hospitalizado, esse período de transmissibilidade pode ser um pouquinho maior. Então, essa pessoa tem que ficar num ambiente único na casa e não pode ter contato com os outros, porque isso pode levar à transmissão. E as pessoas que tiveram contato com esse paciente que testou positivo devem fazer quarentena, devem aguardar 14 dias também isolados, porque 14 dias é o tempo máximo em que, se eu fui exposto ao vírus da Covid-19, eu vou iniciar a manifestação de sintomas. Então, vamos imaginar numa casa que tenha, só para dar um exemplo para ficar prático, um casal, né, um marido e mulher e 2 filhos. Então, o marido começou a ter lá os sintomas, dor no corpo, febre, dor de garganta, começou a tossir, e ele já estava tendo contato com a família, mas a partir desse momento ele se isolou e foi fazer o teste e deu positivo. Então, ele fica num quarto, separado dos outros, e o resto da família fica na observação dos sintomas, fica em quarentena. Lembrando que a quarentena também tem que ser domiciliar. Essas pessoas, tanto a mulher quanto as crianças, não podem sair de casa, porque elas podem estar no período de incubação, que pode durar, como eu falei, até 14 dias. Fica bastante complicado, eu sei
a dinâmica, mas cada família tem que se adaptar, tem que pedir ajuda para os familiares, por exemplo, para fazer compras, para ir na farmácia, para eventuais providências, né? Para que então essas pessoas possam rodiziar, não ter o mesmo convivência no mesmo ambiente, nos mesmos cômodos, né? Lembrando do que a gente já discutiu sobre as formas de transmissão, e depois que passar esse período, 10 dias para a pessoa sintomática e 14 dias para aquela pessoa que teve contato, então aí elas estão liberadas. O PCR é considerado o padrão ouro, né, como o senhor citou, para fazer o diagnóstico do novo coronavírus. Mas as pessoas utilizam bastante aqueles testes rápidos, né, que podem ser comprados em farmácias, fica ali pronto em poucos minutos. Isso de fato, doutor, pode mostrar alguma coisa? As pessoas sabem interpretar esses testes? Gostaria que o senhor falasse da eficácia também deste outro tipo de testagem. Infelizmente, todos os outros testes que não o RT-PCR COVID-19, que não seja o SWAB, o exame do cotonete, não servem para diagnóstico clínico da COVID-19 até o presente momento. Então, os testes sorológicos, eles têm um baixo índice de eficácia, porque na fase inicial da doença, até o 7º, 10º dia, até 80%, 90% podem dar falso negativo, ou seja, o exame dá negativo em quem tem a doença, porque o organismo demora para fabricar os anticorpos. Demora cerca de 10 até 14 dias para iniciar a fabricação dos anticorpos. Então não adianta nada uma pessoa, por exemplo, que está no 5º dia de sintoma, fazer o teste porque vai dar negativo. Então é literalmente jogar dinheiro fora, visto que nos casos leves, principalmente, a doença tende a se manifestar no máximo até 10, 14 dias. Então, nas pessoas sintomáticas, se deve fazer o RT-PCR. O teste rápido, então, ele tem mais problema ainda, porque ele é menos eficaz, ele é menos preciso. Ele tem mais de 50% de chance de dar errado, ou seja, de acusar a doença em quem não tem e de dar negativo em quem tem. Uma segunda indicação dos testes sorológicos seria, a gente já discutiu isso na primeira parte da entrevista, aquela questão de saber se eu já estou imune, se eu já tive contato. Isso seria fazendo a dosagem do anticorpo chamado IgG. Mas para que fazer esse exame, visto que a gente não sabe a duração da proteção desses anticorpos, quanto tempo a pessoa vai manter esses anticorpos circulantes, não sabe se essa resposta de anticorpo é realmente a mais importante, ou se não é aquela outra que eu citei lá no começo da entrevista, a resposta celular T, e ainda tem a possibilidade de reinfecção. Por isso que não existe esse conceito de passaporte de imunidade, em que, eu já tive Covid, eu tenho o exame IgG positivo, então eu posso abrir mão da precaução. Isso não existe, porque nós não temos resposta para todas essas perguntas. A pessoa pode se reinfectar, a duração da proteção pode não ser prolongada, e aí eu posso pegar de novo e inclusive transmitir. Então é por isso que esses exames sorológicos não têm aplicabilidade nenhuma na prática clínica. A única função dos exames sorológicos, e aí eu não estou falando de teste rápido, estou falando de exames que mede anticorpo, mas de laboratório, né, os exames indiretos de laboratório, é para a questão de avaliação epidemiológica. A gente saber se as pessoas estão tendo contato ou não, quantos por cento daquela população já foi infectada ou não. Mesmo assim, como eu já falei, com informações imprecisas, porque pode ser que depois de algum tempo as pessoas deixam de produzir o anticorpo, a gente não tem essa resposta. Os exames diretos, o RT-PCR, o exame de SWAB, o cotonete, é o padrão ouro, é o mais importante e deve ser feito em todo indivíduo que for sintomático suspeito de Covid-19. Doutor, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor reforçasse a necessidade de ter todos esses cuidados que nós citamos, máscaras, álcool gel, distanciamento, não apenas se você já foi infectado pela Covid-19, mas também por aquelas pessoas que não estão no grupo de risco, porque isso pode dar até uma sensação de, pelo fato de ser jovem ou de não ter nenhuma doença crônica, que mesmo que você seja infectado, você não sabe, né, como o seu corpo vai reagir. Então, eu gostaria que o senhor reforçasse a necessidade dos cuidados pela população em geral e também como uma forma da gente fazer a nossa parte para que toda essa situação seja findada o mais breve possível. Nós estamos numa
pandemia, talvez a pior pandemia dos últimos 100 anos. Não houve nada parecido desde a gripe espanhola em 1918. Nós já tivemos no mundo, agora em setembro, né, quase 1 milhão de mortes. No Brasil já se passou 135 mil, estamos chegando nos 140 mil. E nós não podemos pensar de forma individual, de forma egoísta. Mesmo que você seja jovem, que você não tenha nenhuma comorbidade, que você não seja do grupo de risco, há que se lembrar duas coisas. Primeiro, 30% das pessoas que se contaminam com a Covid-19 não exibem sintomas, são completamente assintomáticos e podem transmitir o vírus. Então, aí o primeiro cuidado para a pessoa não ser um vetor do vírus para outras que são do grupo de risco, que podem evoluir para doença grave, parentes, tios, avós, pais, ou mesmo desconhecidos no transporte público ou em outros locais. E segundo, existem sim casos graves de Covid em pessoas jovens sem nenhum fator de risco. Na nossa experiência clínica, aqui na Unesp, na Faculdade de Medicina de Botucatu, nós tivemos pelo menos 3 ou 4 casos. Um ficou bastante claro para a gente, que é um colega médico, atleta, corredor de maratona, não tem 45 anos, não chegou, acho que tem 42, 43, teve uma Covid gravíssima, precisou ficar na UTI, não tem nenhuma doença, não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem obesidade, não tem nada. Então, histórico de atleta em idade jovem não significa que necessariamente que eu não vou ter uma complicação. Então, por esses dois motivos, pensando coletivamente e pensando nas formas graves que, de forma rara, mas que podem acontecer, todo mundo deve seguir as regras de ouro que eu vou repetir. Uso frequente das máscaras, cobrindo nariz e boca sempre que eu sair de casa, sempre que eu estiver fora do meu convívio domiciliar, do meu convívio familiar. Segunda regra, mesmo usando as máscaras, com as máscaras, fazer o distanciamento social, 1,5 m, 2 metros das outras pessoas, evitando tocar os olhos, o nariz e a boca. E a terceira regra, higiene frequente das mãos, se possível com água e sabão, se não estiver disponível com álcool gel. A gente pode acrescentar uma quarta dica, né, que na verdade é até uma questão de respeito. Se eu tiver com sinal ou sintoma de resfriado ou gripe, eu não vou sair de casa. Eu vou procurar, lógico, né, onde posso fazer o atendimento, onde eu posso me testar, mas eu não vou trabalhar, não vou fazer lazer, não vou sair de casa se não for justamente para ser atendido do ponto de vista médico, para não transmitir o vírus. Esse, na verdade, é um hábito, né, que as sociedades orientais, que os japoneses, os chineses, eles têm, né, quando estão resfriados, estão doentes, eles não vão trabalhar. E faz todo sentido, né? Para que eu vou sair de casa se eu estou doente e contaminar outras pessoas? Isso é algo que nós também temos que aprender com essa pandemia. Doutor Alexandre, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos e também por todos esses alertas e dicas que o senhor deixou aqui para o nosso público. Foi um prazer, um abraço a todos da Conexão Legislativa. O programa Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Você pode ver todos os conteúdos da Rede Alesp no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.